Olá! Para começar falando sobre as conquistas e resultados da Polícia Civil, convidamos o delegado-geral adjunto da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Adriano Garcia Geraldo. Doutor Adriano, é um prazer ter o senhor aqui no programa Segurança em Pauta. Eu que agradeço, Luciane, a oportunidade e em nome da Polícia Civil de estar participando mais uma vez aqui desse programa. E já parabenizando-a, porque a gente sabe que cada vez mais o alcance vem atingindo não só a sociedade, levando informação para a sociedade, mas em especial as forças de segurança pública que nos procuram e falam muito bem acerca da condução dos trabalhos de sua parte. Obrigada, doutor. Em nome do programa Segurança em Pauta, eu agradeço. Doutor, o ano de 2019 foi positivo para a Polícia Civil? Nós temos de uma forma bem clara que foi extremamente positiva. Nós consideramos índices estatísticos, trabalhamos sempre com metas a serem atingidas e essas metas foram atingidas. Trabalhamos na questão dos investimentos que são feitos e que resultam na melhor qualidade dos trabalhos, valorizando o policial na prestação de serviço. Então nós temos isso como uma coisa muito clara que foi extremamente acima do satisfatório que nós tínhamos como meta. Então, como o senhor acabou de falar, as metas do ano passado foram todas cumpridas? Sem dúvida, em que pese todo um problema social que aflige a nossa sociedade, não só nós como todo o Brasil, nós trabalhamos com índices e no caso de Mato Grosso do Sul, nós elencamos 12 principais índices, que são os crimes mais graves, e trabalhamos em cima desses números e felizmente todos os 12 nesse decorrer do ano de 2019 foram positivos, ou seja, nós conseguimos reduzir o número de todos esses índices. Quais são, dentre eles? O próprio principal crime contra a vida, o homicídio, o feminicídio, o roubo, né, pro leigo, em que há o roubo, a diferença do roubo e furto, em que há violência contra a pessoa, tanto na via pública, quanto em veículo, quanto na área comercial. Todos esses índices foram reduzidos. O tráfico de drogas também, os resultados são muito positivos. Doutora, a região de fronteira também está mais segura? Lucilene, a região de fronteira, de acordo com os nossos números, ela está mais segura. Ela, por sua característica, pelo estado, a sua posição geográfica, em que temos cerca de 1.400 quilômetros de fronteira seca, ela merece e vem recebendo uma atenção especial. A título de exemplo, nos casos, por exemplo, de crimes de homicídio, nós tivemos no ano de 2019 255 mortes ocorridas na região de fronteira. Se comparado ao ano de 2018, em que houve um número de 263. Então, naturalmente, houve a redução. No entanto, por que da necessidade desse olhar diferenciado? Se eu comparar os crimes de homicídio no estado de Mato Grosso do Sul, no ano de 2019, em que tivemos 409 mortes, a região de fronteira, por si só, representa 62% desses números globais. Então ela merece, mas não merece atenção somente das forças policiais de segurança pública do estado, mas em especial do governo federal, uma vez que é ele responsável pela segurança nessa faixa. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, as forças do estado que acabam absorvendo essa demanda e atuando diretamente no enfrentamento a isso. Doutor, a que fatores o senhor atribui a queda geral nos índices da criminalidade? São vários fatores. Em regra, esses fatores se integram. Eu destaco aqui, de forma sucinta, 4 deles. O investimento em inteligência policial, na aquisição de equipamentos. Hoje nós trabalhamos muito com a questão de quebra de dados. Hoje nós temos disponível um laboratório para recuperação de ativos. Hoje há aquisição de equipamentos tais como drones. Isso é fundamental. Eu pego como exemplo, se anteriormente numa operação policial a metodologia aplicada era a metodologia empírica, em que aquele chefe de equipe que ia coordenar aquela operação direcionava toda a sua energia, né, todo aquele efetivo para um local escolhido ao bel prazer. Hoje nós temos dados estatísticos que trabalhamos em cima disso, que chamamos, por exemplo, de manchas criminais,
Então, se você vai trabalhar com um crime, o combate a um crime propriamente dito, por exemplo, roubo em via pública, você tem a oportunidade, através das manchas criminais, em determinar a local em qualquer cidade onde há maior incidência, a via específica, o horário específico, e isso é um trabalho de inteligência policial e, sem dúvida, otimiza a ação e traz resultados melhores. O segundo tópico é a questão da integração entre as forças policiais. A gente tem uma experiência, uma vivência grande e conhece a atuação das polícias de outros estados, e podemos falar assim com plena convicção que o Mato Grosso do Sul é diferenciado nesse tópico. Há uma excelente relação entre as forças policiais, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, é uma grande parceira, a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal, em que há a troca de informações e a atuação conjunta. Lembrando sempre respeitando os princípios constitucionais, como a gente diz, cada um no seu quadrado, ou seja, a Polícia Militar com atuação preventiva, a Polícia Civil com atuação repressiva, a Polícia Federal no seu tópico específico também, a Polícia Rodoviária Federal atuando nas próprias rodovias, enfim. Essa interlocução, ela é fundamental também para esses resultados. O terceiro tópico, eu posso dizer o material humano. Nosso policial, ele é diferenciado. Ele tem a sua sinergia, ele tem a sua motivação, e a motivação vem da questão de investimento. A motivação vem através do reconhecimento da população para com esses policiais. Nós temos uma polícia com baixos índices de corrupção. Nós temos uma polícia que traz uma resolutividade muito alta, uma das melhores do país. Então isso também é fundamental para esse resultado que buscamos, né, e temos alcançado. Por último, eu poderia dizer o combate ao tráfico doméstico de drogas. Por que isso? Em que pese estarmos numa posição geográfica que facilita a passagem de drogas, ou seja, aquelas grandes quantidades de droga que abastecem o Brasil, em especial os grandes centros, Rio de Janeiro, posso dizer com muita propriedade, Rio de Janeiro, São Paulo, o Distrito Federal, Goiânia, que passam à nossa porta, nós temos uma preocupação muito grande no combate doméstico, que nós apreendemos menor quantidade de droga, mas é a droga que efetivamente é distribuída nas nossas sociedades e que atingem diretamente as nossas famílias. E é através desse combate doméstico que você diminui o número de roubos, o número de furtos, o número de homicídios, o número de estupros, etc. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para continuar nosso bate-papo com o Dr. Adriano. Olá, eu sou Areta Muritiba e hoje vamos falar sobre as emendas, que nada mais é do que uma proposição acessória ao projeto de lei, com alguns objetivos específicos, seja alterar, erradicar ou corrigir alguma parte do projeto apresentado. Elas devem ser apresentadas individualmente ao plenário ou à comissão que estiver analisando o projeto e devem observar algumas técnicas de redação dispostas no artigo 180 do Regimento Interno. Além disso, é claro que não serão aceitas as emendas que não se relacionem diretamente com a matéria tratada no texto principal. E quem pode apresentar uma emenda? Bem, isso vai depender se ela contém ou não subscrições. Essas hipóteses estão nos artigos 181 e 182 e se relacionam com o momento de apreciação que o projeto se encontra. Esse é o Pensando o Direito Legislativo. Até o próximo. De volta com Segurança em Pauta, hoje fazendo um balanço das ações da Polícia Civil em 2019 com o delegado-geral adjunto, Dr. Adriano. E doutor, tão importante quanto a redução é a solução de crimes, né? Ao mesmo tempo que no estado de Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2015, há redução ano a ano do número de homicídios, e sabendo que essa é uma questão de crime, assim como outros crimes que acontecem e que vão continuar
ocorrendo por fatores diversos, né? Aí você entra na questão da situação econômica do país, na questão da educação, na questão do saneamento básico, enfim. É uma coisa que, apesar da vontade de não existir, ele existe, ele está aí. E conforme eu já disse, nós reduzimos ano a ano. Mais do que isso, é fundamental a elucidação, ou seja, é um crime contra a vida, em que a sociedade espera uma resposta, a família espera uma resposta, e essa elucidação é a atividade fim da Polícia Civil, que atua na área repressiva, ou seja, a partir do momento que aconteceu determinado crime, é nossa atribuição esclarecê-lo, identificar a autoria e as circunstâncias em que ele ocorreu. No caso, como eu venho falando aqui, citando a título de exemplo o homicídio, o índice de resolutividade no Brasil, não sei se você tem conhecimento dessa informação, que ela é relevante, ela é de tão somente 6%. Se comparado a países desenvolvidos, como por exemplo os Estados Unidos, o índice é de 70%. No Mato Grosso do Sul, a elucidação no ano de 2017 foi de 75%, ou seja, ela é superior a países desenvolvidos, em que existe uma tecnologia, existem muito mais recursos, que a gente vê os programas americanos, né, que mostram, citando, a gente pode fazer a propaganda aqui, né, que não há problema nenhum, que é o chamado CSI. E aquilo também vai na contramão, né, da atividade policial propriamente dita, porque ele coloca aquilo de uma forma muito fácil, muito simplista, né, quando na verdade também nos Estados Unidos não se resolve em todos os casos. Claro. E nós acompanhamos para e passe até a mais do que aquilo que eles fazem. Ainda nesse sentido, nós fechamos o ano de 2019 com 51 mortes a menos do que o ano 2018 e com uma resolutividade de 60%. No entanto, vale um parênteses a respeito disso. Por que 60% se em 2017 foram 75%? E a resposta é muito simples. Para a elucidação de um crime, em especial o homicídio, você tem uma média aí de 1 ano para elucidá-lo. Então, você fecha o ano, por exemplo, com as mortes que aconteceram em outubro, novembro, dezembro, cuja elucidação vai acontecer ao longo dos outros anos, dos outros meses. Então, naturalmente, nós fechamos 2019 já com o índice de resolutividade de 60%. E acreditamos que em 1 ano esse índice passe de 70%. Por isso, esse esclarecimento não é que a polícia trabalhou menos, mas é uma informação extremamente importante a ser considerada. O segundo crime que merece destaque é o tráfico de drogas. O Mato Grosso do Sul é o estado da federação que mais apreende drogas no país. Só em 2019 foram cerca de 367 toneladas, ou seja, 31 toneladas a mais que em 2018, pois em 2018 foram apreendidas 336 toneladas. É bom lembrar que em 2017 foi o recorde histórico de apreensão de drogas, ou seja, 430 toneladas. Aqui vale um parênteses. Em 2017, que foi o ano de recorde de apreensão de drogas, instauramos 3.511 inquéritos e apreendemos 903 veículos. Já em 2019, em que pese a quantidade ser um pouco inferior a 2017, nós instauramos 3.933 inquéritos, ou seja, 420 investigações a mais e 1.089 veículos apreendidos, ou seja, 186 veículos a mais. Isso se deve, Lucilene, conforme eu já disse anteriormente, a intensificação das ações no combate ao tráfico doméstico. Porque se em 2017 nós tivemos 430, mas é bom lembrar que muitas apreensões foram em rodovias, que se apreendia 3, 4, 5 toneladas, e que em regra essas drogas seriam encaminhadas a outros estados. E nós optamos por intensificar as ações no combate, conforme eu já falei, que traz um reflexo direto à diminuição dos crimes de homicídio, de roubo, de estupro, de furto, etc. É importante aqui também destacar que todo esse trabalho feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, a sua essência, a sua atuação, a sua repressão, constitucionalmente falando, seria da Polícia Federal. Mas todos os estados da federação têm um convênio com a Polícia Federal. Por quê? Porque no caso de Mato Grosso do Sul, nós temos 147 delegacias instaladas, enquanto que a Polícia Federal tem apenas 5.
e nós acabamos absorvendo o enfrentamento a isso. A parte ruim disso é que nós ficamos com o preso custodiado nas nossas delegacias ou nos nossos presídios, o procedimento criminal, mais inquéritos instaurados, mais presos nos nossos presídios propriamente dito, aqueles que são vinculados ao sistema penitenciário, a responsabilidade pela custódia dessa droga, pela destruição dessa droga, ou seja, é muito trabalho que as polícias acabam absorvendo em relação ao tráfico de droga, mas é necessário enfrentamento justamente para diminuir os índices de criminalidade. Doutor, e o trabalho da delegacia virtual? Ele tem crescido muito ultimamente, né? A importância dele está muito grande. A delegacia virtual, ela é uma tendência, ela significa investimento em tecnologia, avanço de toda a ordem, porque é através dela que você otimiza tempo, recursos, não só para a própria polícia, quanto para a própria população, em que eu facilito o acesso à população sem que ela tenha que ir necessariamente à delegacia e ao mesmo tempo, o policial que pode dispensar mais tempo no atendimento à população naqueles crimes que são considerados mais graves. A título de exemplo, somente no ano de 2019 foram registrados extravios, a média de 202 ocorrências de extravio feitas pela Devir. Isso significa o quê? 202 pessoas a menos nas delegacias de polícia. E recentemente, doutor, o governo do estado implantou o sistema de taxas de registro de boletim de ocorrência. Em que casos há a cobrança? Bom, a delegacia virtual hoje, ela registra tão somente os crimes de furto simples, em que não há necessidade de uma perícia técnica, e outras duas situações que são consideradas em regra fatos atípicos. O desaparecimento de pessoa, que é muito comum, às vezes um problema familiar, problema com droga, problema de toda a ordem, e que se evolui para alguma coisa mais grave é acionada a delegacia para a atuação propriamente dita, e o próprio extravio. Por que criou-se o sistema de taxas? Justamente voltado a desafogar o atendimento nas delegacias. Enquanto hoje, a partir de janeiro, de janeiro de 2020, que entrou em vigor essa lei, enquanto a pessoa que vai à delegacia toma tempo no registro da ocorrência, conforme eu disse, é um número significativo. Somente na Devir, 202 a média diária. Só que a grande maioria são registradas nas unidades policiais. O cidadão que deixa de ir à delegacia, porque agora ele terá que recolher uma taxa quando ele registra extravio, uma taxa de R$ 14,83. Já feito essa ocorrência de forma virtual, através da Devir, não há cobrança alguma. Então é uma estratégia que nós adotamos para que aquele policial investigador de polícia, o escrivão de polícia que está ali no atendimento ao público, possa dar atenção, diminuir as filas e dar uma atenção propriamente dita à nossa atividade fim, que é a coibir a prática de crime. Ele cuida dos crimes e o extravio é feito pela delegacia virtual. Também nesse sentido, nós pretendemos, tendência, nós pretendemos e vamos investir mais na Devir, aumentando o rol de crimes que poderão ser registrados. Um deles, o próprio crime de roubo, em que, por exemplo, o roubo em via pública, em que a vítima não sofreu lesão aparente e que não há necessidade de nenhuma perícia técnica. Vamos para mais um intervalo e já voltamos para falar sobre o trabalho da Polícia Civil. De volta com Segurança em Pauta e a gente segue conversando com o delegado-geral adjunto, Dr. Adriano Garcia Geraldo. Doutor, em 2019, qual operação em destaque que o senhor pode falar para nós? Lucilene, nós tivemos muitas ocorrências. Realmente para nós foi um ano extremamente positivo.
E conforme dito, a gente espera que não aconteça crime, mas em acontecendo, nós estamos prontos para o enfrentamento e da forma mais séria possível, da forma mais profissional possível. Eu poderia cometer um pecado de não falar todos, porque realmente é impossível fazer isso agora, mas a gente destaca algumas situações agora mais recentes que foram objeto até de repercussão nacional. Um deles, o caso da investigação feita pelo Garras, em que foi construído um túnel para subtração de valores do Banco Central aqui em Campo Grande, que em tese seria, ser consumado, seria o maior furto, né, qualificado a banco já ocorrido no Brasil, e felizmente nós conseguimos evitar que isso acontecesse, fruto de muita investigação, mais de 6 meses de investigação, de muito trabalho de inteligência policial, de muita tecnologia e muita paciência. Outro caso também, muito próximo que aconteceu, também cujo enfrentamento foi feito pelo Garras, junto com as outras forças policiais, o BOP, a DEFRON, DOF, que foi o esclarecimento do crime de roubo a carro forte, acontecido por volta de novembro do ano passado, e que culminou inclusive com a morte de vários indivíduos de alta periculosidade, fortemente armados, procurados pelas polícias de vários estados, e aqui nós esclarecemos e evitamos que outros crimes dessa natureza acontecessem. É importante destacar que o Mato Grosso do Sul, nesses crimes mais graves que a gente comumente ouve falar e vê muito na mídia nacional, como por exemplo o novo cangaço, a subtração de furto, as pessoas chamam de roubo, mas na verdade é furto, furto qualificado mediante maçarico, mediante explosivo, etc. Poucos ocorrem no Mato Grosso do Sul e praticamente todos são elucidados. E isso traz uma segurança muito grande, e há uma repercussão no meio policial positivo, que eleva o respeito, a imagem da nossa polícia, e também há repercussão no meio criminoso, ou seja, não venham para o Mato Grosso do Sul, porque aqui a probabilidade de elucidação é muito maior do que outros estados, então a gente deixa também essa mensagem. Tivemos um caso de repercussão que foi um falso sequestro de um piloto, e esse caso tratado pela DECO, a própria Operação Ícaro, também realizada pela DECO em suas diversas fases. Hoje os policiais daquela unidade são experts nessa matéria e são requisitados quase que mensalmente por outras unidades, os estados da federação, para atuarem e auxiliarem em razão dessa sua expertise, e poderíamos aqui falar por muitas horas a respeito disso, e são só coisas boas, né? O ano de 2019 realmente foi da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, né? Sim, acho que a todas as forças de segurança pública, mas nós não podemos deixar de enaltecer os nossos investigadores, nossos escrivães, nossos peritos, nossos delegados, porque realmente, conforme eu já disse, eu acredito que eles são diferenciados e merecem sempre os nossos aplausos. Doutor, um destaque é a busca da padronização das polícias do Brasil. Por que isso é uma meta, doutor? A padronização é importante, tão só na valorização da própria instituição, como a questão da identidade mesmo por parte da população. E a gente sabe, por exemplo, que estados que a cada governo, de acordo com o partido, coloca uma determinada cor nas viaturas, e historicamente a Polícia Civil ela tem mais de 200 anos e as suas cores são as cores preto e branco. Então, em cima disso, até a padronização do modelo da viatura, o desenho que vai ser feito na viatura, é para facilitar o acesso à população e distinguir uma polícia da outra. Ainda nesse sentido, nós temos também a padronização de atuação. Então, são algumas diretrizes fornecidas pelo Conselho, recomendações que, em regra, os estados irão seguir. Então, se eu tenho um determinado crime, um crime de homicídio, um crime de roubo, você tem um padrão, um rito a ser feito, sempre voltado à melhor qualidade do inquérito policial, a maior celeridade na busca do resultado, enfim, a valorização como um todo. Doutor, quais as principais metas para agora o nosso ano de 2020 que acabou de chegar? São várias as metas, mas destacamos algumas. Dentre elas, a valorização do policial, quer seja através do aumento de efetivo, cujo concurso se encontra em andamento,
e nós ainda temos uma expectativa de chamamento de ao menos 260 policiais entre investigadores e escrivães para a academia, e espera-se que até o início do segundo semestre esses policiais já estejam nomeados, exercendo a sua atividade fim. Da mesma forma, a valorização do policial através de aquisição de recursos materiais, viaturas, equipamentos de proteção individual, chamados os EPIs, a reforma de unidades, o próprio aumento do suprimento de fundo, que faz com que você consiga adequar melhor uma unidade e, consequentemente, dar um melhor atendimento, a melhor estrutura de trabalho para o policial e melhor atendimento à população. E, por último, a maior interlocução entre a polícia e a nossa sociedade. É o exemplo aqui hoje, é o que você faz nesse programa. Nós temos a necessidade de levar a informação à sociedade. Nós temos, é importante, e isso é meta para nós, trazer a informação com transparência dos trabalhos feitos, e o reconhecimento da sociedade ele é fundamental, porque com esse reconhecimento o policial se sente valorizado e se sente motivado a fazer cada vez mais. Ainda nesse contexto, é meta desse ano e sempre será meta a redução do número de crimes e o aumento da sua resolutividade. Então isso já foi nos anos passados e estamos trabalhando para que isso permaneça dessa forma. E doutor, o que a diretoria pode dizer aos policiais civis em mais um ano de trabalho? Doutor, o que a diretoria pode dizer aos policiais civis em mais um ano de trabalho? Primeiramente, é importante dizer que estamos muito satisfeitos com a nossa equipe de trabalho. Desde aquele policial que exerce a sua atividade na ponta, que faz o atendimento direto à população e enfrentamento diário ao crime, quanto aquele que já exerce as suas funções burocráticas e administrativas, pois nenhum é mais importante do que o outro. Ambas as ações se somam para um objetivo comum. Segundo, que eu tenho particularmente orgulho de fazer parte dessa equipe de servidores, uma vez que muitos dizem que a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é uma das melhores polícias do Brasil, e eu arrisco dizer que ela não está entre as melhores, ela é a melhor polícia do Brasil. E por fim, é importante deixar a mensagem que nós da administração da Polícia Civil estamos atentos a todos os pleitos dos policiais civis, quer seja na busca incansável de recursos, recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, ou seja, tudo aquilo que é necessário para a valorização do policial no exercício da sua função. Doutor, e a população, o que pode esperar da Polícia Civil? Bom, primeiramente, é fundamental que a nossa população saiba que tem uma das melhores polícias do Brasil e que essa Polícia Civil trabalha diuturnamente para servir e proteger a todos os cidadãos sul-mato-grossenses, indistintamente. Prova disso é que a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi eleita como a polícia que mais elucida crimes de homicídio no país, e do mesmo modo, Campo Grande, conforme divulgado recentemente por um veículo de comunicação nacional, é considerada a segunda capital mais segura para se viver. E por fim, que buscamos sempre melhorar a cada dia, a cada passo, a cada ação, mesmo sabendo que os números atuais já são positivos e fazem com que Mato Grosso do Sul seja um excelente estado para se viver e para se investir. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Segurança em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade. E o Segurança em Pauta vai ficando por aqui. Mande seus comentários, as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima.